O termo exato que os meus contatos governamentais usaram é os outros. Não é o fenômeno. Não são os alienígenas. A maneira como me foi explicado é que eles são deuses. Deuses com D minúsculo. Eles não são ETs. Não. Porque eles sempre estiveram aqui. E talvez nós sejamos os alienígenas. Pois é. Tom DeLonge. Muito bem. Eu acredito que estou prestes a contar o que poderia parecer uma fábula, isso se não tivesse o apoio de testemunhas oculares, e por um lado, né? E por outro, a confirmação dos infortúnios que se seguiriam. Antes do pôr do sol, carros de guerras e exércitos de soldados podiam ser vistos no céu, sobre toda a região, emergindo das nuvens e cercando as cidades. Eles primeiro ouviram tremores e pancadas, então um grupo de vozes dizendo: "Deste lugar estamos saindo." Flávio Joséfos, Guerras Judaicas, volume 6, página 297 e 299. Ano 1. Exércitos se chocaram no céu. Espadas brilharam, e o tempo brilhou como clarões repentinos. As portas do santuário foram abertas de repente, e uma voz sobre-humana gritou que os deuses estavam fugindo. E ao mesmo tempo houve um grande alvoroço, como se os homens estivessem fugindo. Tácitos, Histórias, volume 13. Portanto, devemos admitir a possibilidade de que nós não somos as inteligências mais elevadas do universo. Alguma inteligência superior pode ter dirigido o processo pelo qual a raça humana foi desenvolvida. A. R. Wallace, Contribuições para a Teoria da Seleção Natural, 1871. A coisa é bem antiga. Aliás, ela nasceu aqui. Os Anunnakis vieram reengenheirar a raça humana. Os povos das estrelas já fizeram isso na Indonésia, nas ilhas de Java, Bali, etc. Molucas. Na China, o imperador amarelo que desceu num dragão de fogo. E vai por aí. Os rupis, os seres das estrelas, os escudos voadores. Mas em um determinado momento eles foram embora. O planeta tem dono. Ok. Todos esses deuses, em todas as civilizações que existiram no planeta, foram embora, dizendo que um dia iriam voltar. Todos eles. Em qualquer região do nosso planetinha. Então vamos falar sobre discos salados e panquecas crocantes. Nós vimos aí, conseguimos estabelecer um padrão, existe um paralelo bem próximo, né, entre as alegações modernas de contato com OVNIs e as tradições antigas que envolviam entidades espirituais alienígenas. Mas quão intimamente essas histórias estão relacionadas? Nós podemos ter certeza de que estamos realmente testemunhando a continuação da mesma corrente, o ressurgimento da mesma corrente subterrânea dessas histórias que de vez em quando, como num pique-boom, né, num pega-fantasma, ela aparece e some, aparece e some. Então nós temos que ir abaixo da superfície das histórias e traçar paralelos precisos entre as observações físicas feitas em épocas anteriores àquelas que caracterizam os modernos encontros próximos, como Close Encounters, né? De primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Essas manifestações físicas, elas incluem a forma dos objetos voadores, sua representação como discos alados, né, como isso. Os seres associados a eles, os feixes de luz, que eles podem manipular muito bem, a alteração do sentido do tempo, né, eles produzem características peculiares da interação entre testemunhas humanas e essas entidades, às vezes telepática, às vezes falando, ou com a impressão que estão falando, efeitos eletromagnéticos fortíssimos.
E frequentemente o diálogo tem uma qualidade absurda que não transmite um fato literal. Nunca nenhum deles, nenhuma das aparições, seja da Virgem, de quem vocês quiserem, disseram alguma coisa que possa ser verificável, que tenha alguma lógica, de onde eu vim, como vim, quem eu sou, o que eu quero. Não, é só conversinha, blá, blá, blá. É só blá, blá, blá. Né? Profecias que não se cumprem, ou que podem ser adaptadas a qualquer época da história, seja Daniel, Ezequiel, o que for. Então esse absurdo, ele se estende até nos objetos trocados com os ocupantes e até mesmo os vestígios físicos que eles deixam, né? Por exemplo, anéis na grama, marca na grama achatada e queimada, buraquinhos no solo, né? Áreas de extrema pressão atmosférica, de extrema influência eletromagnética. Então, até que nós tenhamos formado uma compreensão clara desses padrões e reconhecido que eles já foram encontrados nos relatos da antiguidade e dos tempos medievais, nós não podemos esperar nunca dar sentido ao fenômeno OVNI. Ninguém sabe o que é. Por isso que os governos estão relutantes em abrir os arquivos. Vamos abrir arquivos que nós já conhecemos. Luzinha vista aqui, luzinha vista ali, apareceu, andou, parará, papá. Mas muito mais não. Tem. Estamos vendo, estamos procurando saber onde é que estão os restos dos discos que nós pegamos, os corpos, etc. Eles vão enrolar isso até o fim. É bem capaz que a primeira divulgação seja, como eu estou comentando aqui, vários outros autores, seja uma coisa de forma espiritual. Ou interdimensional, como queiram. Do outro lado, da Terra Oca, não importa. Eles entram e saem a hora que eles querem, nós não. Nós só vamos sair desse planeta mortos. Então, o problema diante que nós estamos tendo agora é esse. Se a realidade por trás do fenômeno OVNI é de natureza física e psíquica, e se ela manipula o espaço e o tempo de maneira que nossos conceitos científicos são inadequados para descrevê-los, porque não tem como descrever isso dentro da física que nós conhecemos. Então, deve ter alguma razão, né, que possa explicar por que esses efeitos estão limitados à nossa cultura ou à nossa geração. Nós já vimos que nenhum país tem um privilégio especial dessas manifestações. Acontece no Brasil, no Peru, na Mongólia, numa ilha do Pacífico, no interior do Canadá, em qualquer canto. Em Minas Gerais. Né? Então, existe alguma razão, mas não sabemos. Então, se o fenômeno OVNI, né, não está vinculado a condições sociais e políticas específicas do nosso tempo, pode ser um país comunista, etc. Então, ele não está vinculado a condições específicas do nosso tempo, nem está vinculado também a tecnologias específicas. Então, ele pode representar um fato universal. Essa turma, essa coisa, pode ter estado conosco de uma forma ou de outra, desde que a raça humana existiu neste planeta. Então, algo aconteceu nos tempos clássicos que é inadequadamente explicado por teorias históricas. A sugestão de que a mesma coisa pode estar acontecendo novamente deve nos deixar extremamente interessados em trazer toda a luz possível para esse problema. Eu já comentei em outros vídeos. Tem muita gente que só pega o meu último vídeo, ou penúltimo, e não olha para lá. Eu tenho 303 vídeos. Sempre falando sobre isso, que é desde o primeiro vídeo eu vim escalando. Também estou aprendendo, também estou observando, toda a minha vida eu fiz isso. Desde o Brasil, Canadá, eu venho acompanhando a evolução das análises sobre esse fenômeno que nunca se manifesta de vez. Pois é. Pois bem, começando no século I a.C., por aí, mais ou menos, quando eu falei sobre Flávio Josefo, tem outras histórias muito mais antigas. 2.000 anos atrás, antes de Cristo, 3.000 anos, 4.000 anos. Vamos pegar ali onde Flávio Josefo descreve essa batalha nos céus. Ele é um historiador incrível. E isso vai desde o século I, mais ou menos, até a queda do Império Romano. Então, as elites intelectuais do mundo mediterrâneo, elas foram criadas em um espírito de racionalismo científico e foram confrontadas e eventualmente derrotadas por um elemento irracional semelhante ao contido em aparições modernas de OVNIs e fenômenos inexplicáveis.
Um elemento que é amplificado por sua rejeição sumária por nossa própria ciência, que não aceita de jeito nenhum. E isso acompanhou também o colapso das civilizações antigas. Todas as civilizações antigas, quase todas praticamente, foram crescendo e entraram em colapso. Uma das únicas que isso não aconteceu foi a China. A China até hoje é quase a mesma coisa. Pois é. Egito, que é Egito? Daquela glória do Egito, pirâmides, aquele povo lindo, aquelas mulheres maravilhosas, com aqueles vestidos incríveis, com avanço na medicina, na astronomia, em vários aspectos, com arquitetura que nós não conseguimos reproduzir. Cadê o Egito? Hoje o Egito é árabe. Fala árabe, a língua egípcia foi esquecida, ninguém sabe como é. O som, como é que o egípcio falava. Isso aconteceu há pouco tempo, historicamente. Já no tempo de Cleópatra não se falava egípcio, era grego. Cadê a Babilônia? Suméria? Vamos pensar sobre isso. Ok. Tem muita coisa escrita sobre o colapso das civilizações. Mas isso sempre. Nós estamos chegando nesse ponto. Se não sairmos desse hiato que nós nos metemos, nós vamos sucumbir também. E vai ser uma tragédia. Porque ninguém vai saber fazer um pote de barro. Nem uma ponta de flecha. Nem ir nas montanhas de Minas saber pegar um pedaço de ferro bruto nas montanhas e transformar aquilo numa ponta de flecha. Não vai saber fazer um forno. Nem as ligas metálicas. Já se fazia há milhares de anos. Então, comentando esse paralelo, tem um escritor francês que eu gosto muito, Aimé Michel. Ele propôs o seguinte, né, uma cena que ele propõe, considere um dos pensadores alexandrinos, um homem como Ptolomeu, ou um astrônomo do século II, completamente educado nos métodos racionais de Arquimedes, Euclides e Aristóteles. Agora imagine-o lendo o Apocalipse, né? Vários escritos sobre o Armagedon. Como é que ele reagiria a tal experiência? Ele apenas daria os ombros, né? Como diz a Aimé Michel, e ele diria também, nunca lhe ocorreria dar o menor crédito a tal compêndio do que deve ser considerado a insanidade. Isso é maluquice, pô. Então tal cena deve ter ocorrido há milhares de anos, várias vezes, né? Desde o final da Antiguidade Clássica. Nós sabemos que todas as vezes houve uma mesma rejeição, o mesmo encolher de ombros, porque não temos registro de nenhum exame crítico das doutrinas, ideias e reivindicações dessa contracultura que se expressou por meio do Apocalipse. Essa contracultura era absurda demais para reter a atenção de um leitor de Platão. Por um curto período de tempo, um período muito curto, se passou entre essa contracultura e a realidade esquisita. Então a contracultura triunfou e Platão foi esquecido por 1000 anos. E isso pode acontecer novamente. Racionalizar tudo, racionalizar, e aí acabou. E os caras continuam aí. Então somente um exame completo dos registros antigos, dessas coisas que nós estamos fazendo o tempo todo, do Zachariah Sitchin, com todos os erros, entre outros escritores, pesquisadores e autores, somente um completo exame desses registros pode nos salvar dos efeitos dessa miopia cultural, dessa amnésia cultural que nós estamos. Não sabemos nada do nosso passado. Surgimos aqui, de repente, não sabemos nada, nem sobre o mundo antigo, antes das grandes catástrofes que aconteceram, do Old Dria, do Young Dria, né? Alguns artefatos e prédios ficaram aí, sobraram, chegaram até nós, na Fenícia, em todo canto do mundo, nos Estados Unidos, em todo canto nós temos essas ruínas inexplicáveis. E isso pode fornecer insights sobre a ideia desse contato na antiguidade, o contato com os deuses. Nós já vimos nos livros de história, da história tradicional e da história da teoria dos antigos astronautas, Zachariah Sitchin, Eric von Däniken, e vai por aí afora, Hardy, Bollé, tem um monte dele, Graham Hancock, Mauro Biglini, etc. Eles nos contam que a civilização fenícia foi estabelecida muito antes das migrações hebraicas, muito antes. Abraão era fenício. Então, quando várias tribos semíticas fundaram, então, uma série de cidades no litoral do Mediterrâneo, né? São os semitas que deram depois a origem ao povo judeu. As primeiras eram conhecidas como Tiro, Sidom, Trípoli, Byblos,
e cada uma era governada por uma oligarquia ou por um rei. E no auge do seu desenvolvimento, a própria Fenícia se estendia por aquela parte da Síria que vai de Nar al-Kabir, que hoje é Eleuteros, até o norte, ali perto do Monte Carmelo, ao sul. Nessa mesma região que está em guerra, e que sempre esteve em guerra, e nunca deixou de estar em guerra, desde tempos imemoriais. Ali tem uma caveira de burro enterrada. Chá. Agora é chá. Tem um escritor e pesquisador, Sir E. A. Wallis Budge. Ele é um dos estudiosos mais ilustres desse século sobre o Egito e sobre a Mesopotâmia também. Eu tenho alguns livros dele aqui. Ele afirma que os fenícios não eram um povo literário. Ao contrário da maioria dos povos semíticos, eles amavam o mar. Eles usavam suas florestas abundantes para fornecer madeira para os seus navios. Seu trabalho era excepcionalmente refinado e seus produtos eram vendidos por mercadores em todo o mundo antigo, na Europa, na Ásia, na África e na Índia. Eles aprenderam com a Babilônia a arte da tintura, né? Com o Egito eles aprenderam a arte de soprar o vidro e usavam sistemas preciosos de pesos, quilos, grama, sistemas de medidas, matemática avançada, raiz quadrada e muito mais. Pouco se sabe sobre suas crenças religiosas, embora seja frequentemente apontado por motivos linguísticos que os nomes dos seus deuses mostravam influências diretas da Babilônia, do Egito e da Grécia. Das suas práticas rituais, nós somos informados que eles sacrificavam seus primogênitos quando estavam em dificuldades, em tempos difíceis. Né? Eu teria dançado lá, eu sou primogênito da minha família, e queimado na fogueira na Idade Média. Então, eles matavam seus prisioneiros de guerra em altares dos seus deuses, e suas mulheres se ofereciam sua virgindade nos santuários de Astarte. Os sacerdotes é que faziam esse trabalho, né? Maluquice. Para sua proteção mágica e pessoal, os fenícios adotaram diversos tipos de amuletos que foram usados na Babilônia e na Síria, né? E isso nós podemos ver numa coleção de cilindros preservados lá no Museu Britânico. Aqui na Holanda também tem. Né? Em todo museu você vai encontrar esses cilindros com mensagens, placas, né? Os famosos tablets de barro. Só no Brasil aqui não, porque não tem mais. Tacaram fogo no museu, né? Que absurdo. Eu quando lembro me dá uma... Ficar quieto. O John Wayne falava, eu só não atiro nas pessoas porque isso é ilegal. Enfim, alguns desses artefatos são mostrados no livro Amuletos e Superstições de Wallis Budge, que podem datar de alguns séculos antes de Cristo ou provavelmente milhares de anos. Alguns desses selos retratam um disco alado, eu tenho vários livros mostrando, vou mostrando aqui para vocês no vídeo, algum desses essas representações do famoso disco alado, geralmente com pernas parecendo trem de pouso, figuras são retratadas em todas as literaturas dessas civilizações que existiram na Mesopotâmia, por exemplo. Eles são considerados seres divinos, eles são vistos emergindo desses discos. Em alguns casos, em cada um deles, as figuras humanas usam trajes cerimoniais e parecem estar envolvidas em rituais que contêm características assírias, sumérias, etc. Né? Então, eu vou mostrar um para vocês aqui, que é o homem escorpião, os deuses escorpião do Egito, mas também existiram na Síria, na Babilônia, as culturas se misturavam muito. Mas nós podemos ver uma diferença muito grande, se misturavam em alguns aspectos, mas em outros não. A arquitetura suméria é uma, babilônica é uma, os rituais são diferentes, do Egito, por exemplo, que é completamente diferente. Até a estética egípcia, a estética babilônia, a estética síria, a estética de várias civilizações que existiram lá, os caldeus, o Egito é um caso à parte. Eu sou particularmente fã de coração do Egito. Antigo, é claro. São lindos. Na roupa, nas artes, na maneira de se portar, na elegância. O Egito tem uma elegância. Nós vamos para os maias, na América do Sul, por exemplo. É impressionante como é feio. Toda a iconografia maia
São pessoas raivosas, trevosas, sempre com raiva. Você não vê uma única manifestação, seja na escultura, nos edifícios, nas pinturas, nos códices, em que eles estejam sorrindo ou felizes. Faziam sacrifícios humanos aos centenas de milhares. Já era uma civilização em decadência. Quando os espanhóis chegaram na América do Sul, já encontraram esses povos maias, astecas, incas, já em franca decadência. Já estavam colapsando. Daí foi fácil dominar. Foi fácil conquistar. O Pizarro aproveitou as guerras entre as tribos, entre os diferentes reinos que existiam, na maioria familiares, brigando por posições, um querendo conquistar o outro. E quando eles estão divididos, é mais fácil conquistar. Aconteceu isso na Indonésia, quando o Islã entrou lá. Os reinos brigavam entre eles, o Islã entrou de lavada. Você faz aliança com o mais forte, prometendo conquistar o outro. Isso é feito até hoje. Eu sempre digo no canal, quem acompanha sabe disso. Ou você conquista, ou será conquistado. Ou você domina, ou vai ser dominado. Ou então aprenda a fazer alianças. Chame seu irmão mais forte, ou primo. É o que está acontecendo hoje. Agora, nesse momento. Essa é a lei. Pois é, pessoal. Enquanto existem aqueles que só pensam em chegar lá, existem outros que só querem aproveitar a viagem. De preferência, sentem do lado da janela. Talvez esse seja o verdadeiro sentido da vida. Só estamos aqui de passagem. E lá fora é muito grande. A gente se encontra lá. Obrigado a todos vocês que apareceram, que estão aí assistindo o vídeo. Prestigiem o nosso canal. Nós somos uma grande, imensa família virtual. Magdalena manda abraços. A Netinha veio no final de semana para cá, por isso que eu corri para gravar esse vídeo, antes que o fantástico e doce furacão chegue. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem aí na paz e se cuidem. Estamos vivendo momentos incríveis. Até lá. The day I die.